O racismo é uma forma de compreender os grupos humanos e uma forma de agir a partir dessa compreensão. E para o pensamento racista, os grupos humanos também possuem determinadas características típicas, que são físicas, culturais, psicológicas, comportamentais, que seriam próprias de cada um desses grupos humanos. E essas características teriam origem na natureza, ou seja, teriam origem biológica. Para o pensamento racista, o grupo e suas características são imutáveis porque fazem parte da natureza mesma dos grupos. E o que é decisivo para o pensamento racista é que os grupos humanos naturais, eles seriam hierarquizáveis, eles poderiam ser considerados inferiores e superiores. Esses três processos, eles se combinam no século XIX, conformando, por assim dizer, um ambiente diferente, um ambiente particular para o pensamento político e aqui naquilo que nos interessa, da forma de discriminar os judeus nas sociedades europeias. Comecemos falando, então, desse fenômeno da secularização. Isso é muito importante, assim, muito importante. Como eu disse, assim, a igreja e a crença passaram a ser cada vez menos determinantes para a tomada de decisões políticas, para a tomada de decisões econômicas, para justificar o conhecimento e para pautar a vida social. Isso não significa pensar que a religião deixou de ter importância para a vida social, para a vida em sociedade. Mas ela se desenvolveu cada vez mais como um sistema próprio dentro do universo das sociedades europeias, ocidentais, e deixou progressivamente de ser o elemento integrador desses sistemas sociais que eram fundamentados ou fundados na religião. O aspecto que nos interessa desse processo de secularização diz respeito ao princípio da separação entre igreja e Estado. A crença, segundo esse princípio, não deveria determinar mais o pertencimento das pessoas ao mundo civil. Esse princípio separa os membros de uma comunidade religiosa dos membros de uma comunidade política. E separar significa passa a considerar que eles são coisas de natureza distinta. A partir de então, pelo princípio da igualdade jurídica, pessoas de crenças diferentes, de comunidades religiosas diferentes, poderiam compor uma mesma comunidade política, como iguais. O Estado deveria estar acima das diferenças religiosas, estar acima das diferenças dessas crenças. E um efeito importante desse processo foi justamente o processo de emancipação dos judeus, que foi uma luta por abolir o status legal e o status social diferenciado dos judeus nas sociedades ocidentais. E para avaliar a importância e o impacto disso, é preciso que a gente não perca de vista, que a gente tenha em mente, muito presente, que ao longo da história do cristianismo no Ocidente, até o século XIX, a crença determinava o estatuto jurídico das pessoas e determinava também o seu lugar social. Os judeus tinham um status social e legal específicos, diferente daquele status legal ou daquele status social dos cristãos. A discriminação e a segregação eram parte decisiva do mundo cristão até então, e isso significa que os judeus nunca foram propriamente incorporados às sociedades europeias cristãs. Eles eram excluídos e mantidos à margem das sociedades a partir de um fundamento religioso. Ao longo da história do cristianismo, um conjunto de proibições e de obrigações que diziam respeito exclusivamente aos judeus foram estabelecidos pela Igreja, pelo direito canônico, nos concílios da Igreja, e que foram incorporados de forma diferenciada pelos Estados. O que significa que essas obrigações e proibições, se a gente observar panoramicamente a Europa, elas não são as mesmas em todos os lugares no mesmo momento. Então a gente tem proibições de tipo e natureza muito diversa, proibição de ocupar cargos públicos, proibição de ter terras e de comprar terras de cristãos, proibição de ter títulos acadêmicos, a obrigação de viver em áreas delimitadas chamadas guetos, a obrigação de usar roupas diferenciadas que pudessem permitir a identificação imediata dos judeus no espaço público. Enfim, um conjunto, essas e muitas outras, enfim, um conjunto de proibições e de obrigações que davam aos judeus justamente esse status legal e social distinto. E o que é decisivo é que se livrar desse status legal distinto era possível por meio da conversão. A conversão era um meio de inclusão no mundo cristão.
assim que o mundo cristão, pelo menos em termos ideais, pensava. E nesse sentido, essa história de discriminação e de segregação, ela tomava de forma estrita o judaísmo como inimigo e não necessariamente o judeu. Isso significa, grosso modo, dizer que havia a separação entre o judaísmo e o judeu. Era a religião e não necessariamente a pessoa que professava a religião que era o alvo das ações. Na medida em que a pessoa abrisse mão de sua fé e se convertesse ao cristianismo, ela poderia ser incorporada ao mundo cristão. E isso, até o século XIX, era a marca da relação entre as sociedades europeias e os judeus.